Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria pela nossa querida TV Mundo Maior. Podemos iniciar o programa ABC do Espiritismo, entrando na sua casa, levando as mensagens de amor, de paz e de alegria. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Querine Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma semana nós estamos juntos, estudando, seja uma página de O Evangelho, segundo o Espiritismo, seja uma página de O Livro dos Espíritos. É sempre uma alegria encontrarmos através da TV Mundo Maior. Hoje nós veremos uma página do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Dai a César o que é de César. São dois itens. O item 5, que é a passagem bíblica, e o item 6 e 7, que são os comentários de Allan Kardec. Item 5. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e também em Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Essa passagem de Mateus é de um significado muito grande para nós. Mais de 2000 anos se passaram e até hoje nós ficamos brigando em sociedade para saber se é lícito ou não pagar os impostos. Na época, pela traquinagem do coração humano, quiseram testar Jesus. Senhor, é lícito que eu pague impostos a César? Lógico que Jesus, pela sua grandeza espiritual, Jesus sabia plenamente do coração humano na condição de uma víbora, a ponto de, em alguns momentos do Evangelho, dizer: ó raça de víboras, até quando eu hei de estar convosco? Na verdade, eles queriam criar uma grande rebelião. Havia vontade de fazer isso naquela época. E talvez Jesus poderia ser o estopim para que isso acontecesse. Acreditavam eles que Jesus poderia dizer: não deva dar nada a César, não devam pagar impostos, ele está vivendo na luxúria por conta do povo. Mas não, Jesus pega uma moeda que nesse texto bíblico coloca de quem é essa imagem, mas no texto original, de quem é essa esfinge? E aí disseram: é de César, Senhor. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É uma passagem significativa no campo bíblico. E é uma passagem que a grande maioria de nós estamos com o hábito de falar, mas não temos o hábito de viver. Por quê? Porque é uma questão, André, muito simples. Nós vamos numa loja
E a primeira coisa que a pessoa pergunta quando nós pedimos um desconto: você quer com nota ou sem nota? E nós, então, sabendo da traquinagem da situação, diz assim: eu quero sem nota. Porque se você comprar uma mercadoria sem nota, até um jovem que tem a idiotia sabe que você não vai pagar imposto. Então ele repassa uma parte do imposto para você, como desconto, e a outra parte do imposto fica para ele como um ganho real. E nós hoje fazemos isso abertamente. Você vai numa loja, pode ter um delegado, pode ter um juiz, pode ter um promotor, pode ter um advogado, pode ter um médico, pode ter qualquer pessoa. Que as pessoas perguntam de cara lavada, sem se preocuparem. E na verdade isso é crime, porque quem sonega é crime. Segundo a nossa Constituição de 1988, brasileira. Então o que nós vemos, André, é exatamente as coisas se repetirem. Então o que Jesus quer dizer? Que nós temos que aprender a viver o mundo dando a César o que é de César, respeitando as leis do homem, e temos que dar a Deus o que é de Deus dentro dos princípios da moralidade. É muito sério esse convite que Jesus faz para a humanidade e que, filosoficamente falando, até hoje nós temos dificuldade em viver esses ensinamentos. Nós estamos diante de uma situação que mexe diretamente com as nossas lutas, a questão material. E nós percebemos que naquela época eles tinham que dar 10% para Herodes, o rei daquela região, 10% para o Império Romano, tinha que dar uma percentagem também para a sinagoga judaica da época, fora os coletores de impostos que sempre pediam a mais do que era para ser pago. Então, porque sabiam, André, que as pessoas sonegavam. Então nós já percebemos o quê? Que essa questão, seja da sonegação, seja do desvio, seja do imposto, não é uma questão nova e não é uma situação que nós padecemos os reflexos apenas na atualidade. Ela sempre caminhou conosco. E quando um grupo de fariseus foi até Jesus, já foram logo com soldados herodianos que estavam ali por conta de Herodes, já foram com todo o circo formado para pegar Jesus. Quando eles iniciam de modo interessante. Eles iniciam dando a Jesus o crédito de ser um homem bom, de ser um homem pacífico, de ser um homem verdadeiro, de ser um homem de Deus. Eles começam desta forma. É a partir da introdução, terminada a introdução, que as coisas se complicam. Por quê? Porque daí eles já vêm com a malícia. Se é lícito pagar os impostos. Isto foi o que o Evangelho colocou. Pode ser que eles teriam também perguntado outras coisas no meio, mas o que ficou narrado na história é se é lícito pagar o imposto ou os impostos. E Jesus, que tinha plena noção do que as pessoas pensavam, penetrava no pensamento das pessoas, Jesus, percebendo todo aquele circo que lhe foi feito, aquele cerco para envolvê-lo, Jesus diz: por que tentais? Por que procurais me tentar? Por que me querem ver contradizendo algo, sendo que eu não fiz nada contra a sinagoga, não fiz nada contra Herodes, não fiz nada contra o Império Romano, não fiz nada contra ninguém? E aí Jesus diz: me empreste uma moeda. Falou de quem que é? De César, já que aquela região estava subjugada às intervenções do imperador de Roma. É César, portanto, se é de César, dê o que o mundo pede ao mundo, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Até hoje nós temos dificuldades nisto. Até hoje, nós todos, a qual eu, nosso querido Sérgio, nós todos nos incluímos. É difícil nós vermos esta questão, porque por mais que eu saiba, nós os espíritas, que a morte
ela não é nada, o que morre é o corpo físico, mas o espírito continua além túmulo, é muito difícil o desapego. É muito difícil aquela ideia, é meu enquanto eu estou encarnado. Aquela ideia de deixarmos para um filho, para deixarmos para alguém, sempre vai sendo combustível para alimentar em nós as justificativas infundadas dessas práticas que há mais de 2000 anos cometemos. Então nós estamos aqui estudando essa questão bíblica. Tem uma coisa interessante, né, que você também já ouviu isso, que certa feita alguém estava conversando com o Chico e perguntou: Chico, nós temos aqui um trabalho com as pessoas que estão encarceradas, são as pessoas que estão presas, e eu gostaria de saber qual que é a diferença entre eles que estão presos e nós que estamos aqui na sociedade. O Chico, como era costume, parou, pensou, e o Chico, então sempre usando a figura de Emmanuel, ele diz uma coisa muito interessante: há apenas uma única diferença. E os companheiros então que estavam ali, voltou a perguntar, um deles: qual é, Chico? Ele diz: eles já foram presos e nós ainda não. Se a gente analisar as atrocidades, olha, agora terminamos o ano, tem pessoas aí procurando por todo lado recibo de médico, de hospital, recibo disso, recibo daquilo, para sonegar impostos, para receber o que pagou ou deixar de pagar o devido. É uma coisa impressionante como é que nós temos essa agilidade. Vamos comprar uma casa, vamos vender uma casa, nós já fazemos uma negociata por baixo para ninguém pagar imposto, e assim sucessivamente nós vamos levando a nossa vida. Se nós pararmos para analisar as minúcias da seriedade do assunto que nós estamos vivendo, e o pior é que a maioria das pessoas usam o seguinte refrão: eu faço isso porque o governo vai roubar, os políticos vão roubar. E é interessante, André, que eu tenho um hábito sempre de nivelar com os mais baixos. Nós precisamos pegar a figura de Jesus e dos grandes homens e das grandes mulheres e nos nivelarmos a eles. O programa passa rápido. O primeiro bloco já está indo embora. E eu gostaria de deixar o WhatsApp da TV. O WhatsApp do programa 19 997 782794. Você também pode entrar em contato conosco pelo Signal e também pelo Telegram. São meios de mandar mensagem para mim e para o nosso querido Sérgio. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo para a TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Não saia daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse? Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Nós estamos hoje estudando um capítulo da página do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São 3 subitens. O primeiro é um termo bíblico, narrado por Mateus, e agora vamos estudar 2 colocações feitas pelo grande mestre guionês Allan Kardec. É isso mesmo, André Luiz? Sem dúvida. O item 6º. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada,
pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra eles as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Eu gostaria, André, de chamar a atenção num ponto que Allan Kardec coloca para todos nós, que é muito importante. A história tem narrado que naquela época de Jesus havia um aparelhamento entre o Estado, que é o poder político, e entre a religião daquela época predominante. Então, esse aparelhamento desses dois órgãos é que comandava praticamente todos os ritos que eram estabelecidos em sociedade. Então havia um temor muito grande por parte das pessoas, porque eles levavam das questões políticas para as questões religiosas. E as questões religiosas daquela época eram de maneira muito forte coibida. Por quê? Porque era o Velho Testamento. E o Velho Testamento, André, só para nós termos uma ideia, através de Moisés, são leis proibitivas, leis que amedrontam, leis que dão à pessoa uma certa condição de pavor. Como, por exemplo, há no Velho Testamento uma passagem dizendo que Deus vinga, que Deus pune, que Deus persegue. Então, eles conseguiram associar no Velho Testamento, e lógico que nós entendemos hoje, que para o povo que vivia naquela época semi-primitiva, era natural essas leis mais endurecidas, olho por olho, dente por dente. Então nós percebemos, André, que tudo isso tinha o seu papel fundamental, aonde Jesus veio, de uma certa forma, trazer luz sobre esses pontos, mas de maneira que chamasse as pessoas a atenção no sentido de pensar. O item 6, nós ainda teremos o item 7, o item 6 é consagrado a falar o que já é conhecido na retórica espírita, que quando eles foram fazer a pergunta, foram de malícia, com malícia, não foram com o objetivo de aprender, foram com o objetivo de colocar Jesus numa cilada, numa enrascada, e dependendo do que Jesus falasse, ali mesmo Jesus já seria preso e condenado. Então, nós vemos que Jesus ele foi preso sem um motivo. Essa é a verdade. Eles prenderam Jesus porque viam nele um grande revolucionário do amor. Não revolucionário político, nem revolucionário religioso. Jesus era um revolucionário do amor, do bom senso, do entendimento. E não tiveram motivos para prender Jesus. Mas, naquela época, não tinha leis, não tinha nada que pudesse advogar a favor do mestre. Então, Jesus ele tinha a noção de que era necessária essa prudência, era necessária essa cautela. E ele não perdia a oportunidade de nos ensinar. Ele não perdia a oportunidade de mostrar a sua face divina, mesmo estando num corpo hominal, mesmo estando passando e padecendo pelas lutas que nós outros passamos e padecemos. Jesus ele não veio de modo extraordinário, numa família de príncipes, de nobres ou de pessoas influentes junto ao Império Romano, a Herodes ou à sinagoga ou ao judaísmo da época. Não, Jesus, pelo contrário, veio numa família pobre, veio numa família simples, mas com pais extraordinários. Nasceu de um modo simples e morreu de um modo violento. Nasceu numa manjedoura e desencarnou numa cruz. Então esse é o mestre que nós seguimos, não é o mestre das pompas, não é o mestre... Hoje nós temos o Jesus de César e o Jesus de Deus. O Jesus de César é o que nós vemos nas religiões atuais e até em muitos segmentos espíritas. É ostentação, é queremos vender um peixe pela beleza. E há o Jesus de Deus, aquele cordeiro, aquele amigo dos pobres, dos infortunados,
que prometeu estar conosco até que se consumasse os séculos. Para mim é esse o Jesus que eu sigo, não é o Jesus do capitalismo, não é o Jesus mercantil, não é o Jesus da troca. E o último item que nós separamos para hoje é o item 7. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo o prejuízo moral e material causados aos outros, toda a violência dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estendem-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então nós percebemos, André, para nós agora gastarmos o nosso tempo que nos falta para o programa de hoje, elencarmos ainda alguns pontos que nós julgamos ser importantes nas colocações de Kardec, né? Porque nós sabemos que se nós seguíssemos essa questão moral que Jesus lega para a humanidade, não trazermos nenhum prejuízo moral e nem material para o próximo, parece ser uma utopia nos dias atuais. Tem muitas pessoas que mandam mensagem e dizem: Sérgio, por que Deus está punindo o povo? Deus não está punindo ninguém, quem está se punindo somos nós mesmos. Tivemos um Natal, tivemos um Ano Novo, tivemos uma época da eleição, as votações, aonde de uma maneira irresponsável, altamente irresponsável, pelos nossos políticos, pelos nossos jovens. Quando eu digo jovens, tem pessoas maduras nesse meio, com festas, orgias. Então, nós percebemos que levamos a doença para dentro da nossa casa. Até o dia que nós entendemos que às vezes vai morrer nosso pai, vai morrer a nossa mãe, e fomos nós que contaminamos, pela nossa irresponsabilidade. Chegamos da rua, não lavamos a mão, pegamos nas coisas, depois vem a mãe, vem o pai, também pega naquilo, altamente se contamina. O que adianta usar máscara se nós não temos um cuidado com as nossas mãos? Nós achamos que usar máscara resolvemos todo o nosso problema e não resolvemos nada. É um conjunto de cuidados que nós temos que ter. Então é isso que Jesus veio trazer para nós, essa questão moral de não prejudicar o nosso próximo. Como nós temos hoje uma alta quantidade de reencarnações compulsórias, onde as pessoas não se importam com a vida, vivem de maneira irresponsável, não se preocupam com o próximo, então nós percebemos o quanto nós estamos distante de aceitar aquele Deus verdadeiro, aquele Deus amor. Porque o que nós queremos viver, André, é aquele Deus fantasia, aquele Deus da matéria, aquele Deus que se criou naquela época de Moisés através do bezerro de ouro. É esse Deus que nós queremos seguir até hoje, pelas facilidades, pelas festanças, pelo desrespeito. Então nós percebemos que ainda estamos distante da proposta que Jesus fez há 2000 anos atrás. Realmente é uma situação adversa, é uma situação delicada e é um desafio para a nossa sociedade lidarmos com tudo isto. Nós estamos no meio de um momento evolutivo, de um momento cíclico, estamos num momento de desemprego mundial, estamos num momento de mortes coletivas, estamos num momento em que a agonia está na casa de muitas pessoas, o desespero,
a luta, o conflito, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos mais. E nesse meio todo, nós aqui tentando falar de amor, tentando falar de responsabilidade pessoal, tentando falar de que nós somos cidadãos, e mesmo não podendo falar em nome dos cidadãos, nós devemos ter uma atitude de um cidadão cristão, de um cidadão espírita. Não mudaremos a realidade do mundo, mas temos a obrigação de mudar a nossa realidade. Não acabaremos com a irresponsabilidade dos irresponsáveis, mas podemos disciplinar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então eu vejo no dia de hoje, no programa de hoje, um tema pertinente, um tema atual, transferindo para todos nós a responsabilidade de vivermos bem, a responsabilidade que está em nossas mãos, de termos a ciência de que o nosso sim e o nosso não podem interferir diretamente na nossa existência e ao nosso derredor. André, dê alguns recados para nós. Estamos aí partindo para o final do nosso programa de hoje, com esse assunto palpitante que tanto nos trouxe um conhecimento para as nossas reflexões. O que nós temos de recado para hoje? Nós estamos todas as quartas e todas as quintas com o estudo do livro No Mundo Maior, às 20h30, apresentado por mim e pelo nosso querido Sérgio, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E diariamente realizamos o Evangelho no Lar, ao vivo, de segunda a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18h, também pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo com muita emoção, falando de assuntos palpitantes no que tange a doutrina espírita. Encerramos o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.